Esses dias eu estava assistindo um vídeo da minha amiga Tuane Fontoura, um dos vídeos que eu assisto dela, e ela comentou que antes de vender um produto, né, ou de se posicionar como autoridade sobre um assunto específico, seja ele qual for, a gente pode falar da gente sim, porque tudo é pessoal, porque as pessoas antes de comprarem um produto, elas compram uma pessoa. E a gente se posicionar e falar o que a gente pensa vai fazer a gente perder algumas pessoas que acompanhariam a gente, mas vai fazer também a gente ganhar pessoas que pensam parecido, que se identificam com a gente. Foi mais ou menos isso que ela falou, mas ela se explicou de maneira muito melhor, porque ela se expressa muito melhor do que eu. E aí isso fez eu gravar esse vídeo, porque quando eu iniciou a campanha das crianças, eu sempre pensei que a equação menos importante nisso tudo era eu. E nunca gravei um vídeo só falando sobre mim, e esse é o primeiro vídeo então falando só sobre mim. E que também, obviamente, vai acabar indo de encontro com as crianças, porque tudo que a gente faz depois que a gente se torna pai ou mãe é pelos nossos filhos, né? Uh, Bom, como eu comecei a minha carreira? Eu comecei com... Olha como é diferente, né? Como é louco isso. Hoje em dia, agora, na circunstância atual, o bom é eu estar dentro de casa. Eu preciso estar dentro de casa para atender uma demanda de saúde do meu filho. Mas nessa época que eu vou falar para vocês, quando eu tinha 12 ou 13 anos, eu não era bem-vindo em casa porque eu não era filho do meu padrasto. Meu pai morreu, minha mãe casou de novo e aí teve duas filhas com outro homem e eu era o único que não era filho, então eu não era bem-vindo ali dentro de casa. Então eu estava sempre na rua, sempre arrumei trabalhos e até para me sustentar, assim, eu sempre trabalhei. Em casa tinha arroz e feijão e quando tinha, se sobrasse, vinha para mim. E aí desde os 12 anos eu comecei a trabalhar. Eu vendi algodão doce, meu padrasto comprou uma máquina de algodão doce, aí eu descobri como que era feito o algodão doce, vendi algodão doce. Depois eu vendi isqueiro, aqueles isqueirinhos, lanterna e tal, sabe? Teve uma época da febre desses isqueiros, eu comprava a R$ 2,50 e vendia a R$ 5. Aí eu descobri que viajando lá no interior não tinha, aí eu descobri que viajando para Pelotas, Rio Grande, Flores da Cunha, viajando para o interior podia vender até R$ 10, aquele isqueirinho que eu pagava R$ 2,50, isso com 14 anos de idade. Viajando, sem mesmo minha mãe, por onde eu andava, ela não sabia. E na época eu acho que eu nem tinha celular. Então, se ela quisesse saber onde eu... Mas assim, ela nunca teve muito problema, muita preocupação comigo, porque eu sempre tive que amadurecer antes, né? Por ter filhas. Por a minha mãe ter tido filhas mais novas, irmãs, eu desde, sei lá, 9, 10 anos, eu cuidava de bebezinho em casa. De modo que quando nasceram os meus filhos não era novidade para mim trocar uma fralda, dar banho em bebê, eu já sabia fazer tudo isso. Fazer uma mamadeira, enfim. Cuidar de criança eu já sabia, já sei desde que eu era uma criança. Mas eu quero chegar na parte boa, tá? Eu vou pular para esse vídeo não ficar muito longo, até porque eu não quero que pareça uma coisa assim, melodramático, motivacional, blá blá blá. Não, nada disso. Então vamos pular para, sei lá, a RBS. Comecei a trabalhar na RBS, eu era bem novinho, sei lá, eu devia ter uns 20 anos no grupo RBS. Foi uma oportunidade maravilhosa que eu gostaria de ter recebido depois. Porque nessa época que eu tinha 20 anos, muito embora eu valorizasse muito ficar fora de casa, eu lembro que algumas vezes eu ficava até mais tarde, sem cobrar hora extra por isso. Trabalhando porque eu não gostava de voltar para casa, não era bem-vindo em casa. Não é que me maltratassem, eu apenas não era bem-vindo em casa, não era esperado em casa. Muito, muito ao contrário do que acontece agora, né? Agora os meus filhos comemoram, minha esposa sente a minha falta, agora sim eu estou no meu lugar, né? Claro que agora a gente está numa situação totalmente diferente, agora eu precisaria sair, né? A questão do desequilíbrio, né? Eu precisaria sair quando eu quisesse sair para trabalhar, só que agora eu não posso, mas essa situação a gente vai melhorar, mas não é sobre isso esse vídeo. Esse vídeo é sobre um dia específico que ficou na minha cabeça, assim. Essa noite eu tive um pesadelo e eu sonhei que eu estava trabalhando. Quem cortar só essa parte vai dizer assim, o cara não gosta de trabalhar.
Eu sonhei que eu estava trabalhando na última clínica odontológica que eu trabalhei, que eu era gerente geral, e minha esposa ligou porque meu filho tinha batido a cabeça, tinha caído, o Breno. E aí eu corria para casa, corria, minhas pernas não conseguiam mexer, aquela coisa que acontece, que é bastante comum, as pessoas sonham com isso, né? Tenta correr, não consegue e tal, e aí eu acordei apavorado, por quê? Por que eu sonhei isso? Porque eu queria voltar a trabalhar com odontologia. Mas olha só que loucura, né? O pulo que eu dei aí, contando essa história para vocês, de cara que vende isqueiro para comer, para o cara que trabalha com odontologia e ele não é dentista, como isso aconteceu? Bom, vou contar para vocês como isso aconteceu. E é bem louco a maneira como isso aconteceu. Eu trabalhei na RBS, em call center. Depois que o currículo da gente, a gente coloca call center, só passam a chamar em call center. Que me ajudou muito a desenvolver minha comunicação e tudo mais. Saí de lá, eu fui ser coordenador numa empresa chamada Competência Call Center, coordenador de vendas do produto Claro 3G na época, nos modemzinhos da Claro, sabe, não estava lançando. Eu acho que a gente deve estar em 2008, por aí. E aí foi a época que eu liderei mais pessoas, eu tinha uma equipe lá com 8 supervisores e cada supervisor tinha 15 vendedores. Eu tenho amigos e pessoas que acompanham, que vão estar assistindo esse vídeo desde essa época. Então foi um período muito, muito legal e muito desafiador. Eu morava na empresa, tinha 2 equipes. Uma equipe entrava, ficava das 8 às 14 e a outra chegava às 14 e ficava das 14 às 20. E aí, eu tinha várias atribuições, dentre elas fazer escutas e aplicar melhoria e tudo mais, e treinamento dos supervisores, e contratação dos supervisores, e treinamento, contratação desses vendedores. E administrativo, às vezes eu tinha que fechar folha, conferir folha, fazer algum administrativo que eu deixava para fazer para depois que o último funcionário fosse embora. Então, quando saiu o meu último funcionário, eu fechava a empresa e ficava lá até as 11 da noite. Então, eu morava lá praticamente. Aí, nessa época, eu tinha sido adotado pela família do meu melhor amigo Renan. E aí eu tinha uma cama para dormir, porque na minha casa não tinha, na casa da minha mãe eu não tinha uma cama para dormir. Meu padrasto tinha uma oficina de geladeiras e eu dormia no chão entre uma geladeira e outra, assim, eu dormia na oficina. E aí quando eu arrumei esse emprego, passei a ajudar na família, nas compras, né, de casa, até porque eu não tinha filho, não tinha nada para fazer com meu dinheiro. Meu dinheiro era usado para comprar videogame e violão e guitarra. Isso minha vida nessa época. Então, assim, ao mesmo tempo que eu era muito comprometido com o trabalho nessa época, eu também era muito novinho e imaturo. E como era muito fácil arrumar emprego, eu não dava valor. Eu lembro que na RBS, eu saí da RBS porque eu tive uma filha que morreu. A história do cara, que merda. Por isso que eu fico tão desesperado quando meus filhos ficam doentes. Mas eu saí da RBS porque eu tive uma filha que morreu, faltei bastantes dias. Mesmo assim, não me descontaram nenhum dia. Mas eu entrei num período de depressão. E acabei saindo da RBS. Fui demitido normal, recebi tudo direitinho. Não encaminhei seguro-desemprego. Eu lembro que eu fui demitido numa quinta. Na sexta eu aproveitei a vida, assim, eu meio que descansei. E na segunda-feira eu fui para uma entrevista e terça eu já estava com a carteira assinada como coordenador. Um cargo muito maior do que o que eu tinha antes e responsabilidades muito maiores. Então eu não tinha interesse. E eu tinha uma grana, eu tinha pegado uma grana boa da rescisão da RBS e ainda poderia encaminhar, eu acho que 5 parcelas de seguro-desemprego, só que eu não tinha muito o que fazer. O que eu ia fazer com dinheiro em casa? Eu precisava, aí o que eu fiz? Eu comprei meu primeiro veículo 0 km, comprei uma moto 0 km na época. Com esse meu melhor amigo com o qual eu morava, eu contratei ele para ser meu funcionário lá. Mas não pelas competências dele, não que ele não tivesse competências, né? Mas eu contratei ele para ter companhia para ir e vir, porque afinal de contas a minha vida era isso. Minha vida era meu melhor amigo. A pessoa mais importante da minha vida nessa época era meu melhor amigo e os meus funcionários. Mas a pessoa mesmo da relação pessoal era meu melhor amigo. Então eu contratei ele, o que facilitava bastante assim a minha jornada, a ida e vinda. Ele ficava comigo até tarde também, quando eu ficava. Até porque dependia de mim para ir embora, né? A gente morava junto no mesmo lugar, mas ele não... a moto era minha, né? Não tinha como... Ele não sabia também andar de moto. Tentei ensinar ele. Mas enfim, aí eu sei que a empresa fechou, a empresa quebrou, de nível diretoria, não foi minha culpa, tá? Foi uma decisão nível diretoria, vendeu não sei para quem lá, mudou. Foi uma coisa que aconteceu nível diretoria que eu não sei até hoje, tá? Eu sei que a empresa fechou. Na época eu não fiquei sabendo, também depois não procurei saber, recebi tudo direitinho que eu tinha para receber, e aí resolvi me aventurar em Florianópolis. Conheci meu melhor amigo, que também tinha se separado há pouco tempo, nós dois separados.
A gente, vamos pra Floripa. Essa história de gaúcho, né? Vamos embora pra Santa Catarina pra resolver a vida, e a gente fez isso. Eu lembro da gente pegando ônibus, aí a gente tinha mais um melhor amigo, o Thiago. O Thiago levou a gente até a rodoviária. Nossa, a pior coisa que ele podia fazer da vida dele, né? O Thiago, ele é mais emotivo ainda do que eu. E aí ele entregou nossas malas, e o ônibus demorava para ir embora. A gente entrou no ônibus, sentou naquele box, né, destino a Florianópolis. E o ônibus nunca ia embora, nunca ia embora. A gente olhando o Thiago ali pela janela. A gente olhava o Thiago olhando pra gente. A gente olhava o Thiago olhando pra gente. O desgraçado começou a chorar. E aí o ônibus começou a andar, a gente foi o caminho inteiro, eu e o Renan berrando, mas berrando. Não era chorando igual um adulto, assim, de limpar. Era bem assim, meu Deus. O Thiago fez isso com a gente. E aí, mas mesmo assim a gente foi, até porque não tinha mais o que fazer, eu estava dentro do ônibus. E lá a gente teve experiências bem legais, assim. Lá eu consegui 2 empregos, consegui na Vision Telecom e na Brasil Telecom. E a gente morou no bairro Santa Mônica, perto da Brasil Telecom, perto de um dos meus empregos. Outro emprego era na acho que é Felipe Schmidt, lá no centro. E aí, mais uma vez, eu ficava... Só que lá eu não comecei de coordenador direto. Como eu cheguei e queria trabalhar de uma vez, eu peguei cargos mais baixos, mas eu estava de boa com relação a isso. E aí, só que nessa época eu era jovem também, eu bebia, né? Aí eu frequentava um bar na Lagoa da Conceição chamado St. Patrick. E lá foi aí que veio a ideia da tal da consultoria, e aí a gente chega da odontologia, tá? Vou tentar acelerar a história. Aí lá no tal do St. Patrick, ele me disse assim, olha, eu quero conseguir patrocínio da Heineken. Eu não me lembro se era a Heineken, que na época a pessoa da campanha era a Sandy, do Sandy Júnior. E só que eles me pediram um plano de negócio, e eu não sei fazer um plano de negócio, nunca fiz, quero saber se tu sabe fazer. Eu falei, sei, cobrei dele para fazer bem caro, porque como eu tinha 2 empregos, eu ia ter que largar um para fazer, né, para ter tempo de fazer o tal do plano de negócio dele, e ele aceitou. E mais, né, aí nisso o Renan entrou em depressão, quis voltar, voltou, e eu fiquei sozinho lá. E aí ele falou, se quiser morar na minha casa ou no bar, tu pode morar, não vou te cobrar nada por isso. Olha que loucura, eu já estava morando na casa do dono do bar que eu frequentava, e que agora não era... Aí eu passei a ser o consultor dele, e de consultor eu era gerente do bar, com experiência zero em gerenciar bar. E aí eu fiquei um tempo fazendo isso, e aí entrei em depressão porque eu sentia saudade da minha família. Eu nem convivia com a minha família, mas quando eu estava aqui longe parecia que... É estranho isso, eu não sei explicar até hoje. Porque quando a gente está em Porto Alegre, está perto da família, a gente não vai ver a família, a gente sabe que está perto e não está indo ver porque não quer. Mas quando a gente está longe e não pode, aí é estranho, né? E aí eu acabei voltando, não pedi demissão do bar. Eu só deixei a chave lá e fui embora. Ele descobriu que eu tinha ido embora quando eu já estava aqui em Porto Alegre. Ele disse, aí, o que houve? A gente fez alguma coisa de errado contigo? O que aconteceu? Tu tá bem? E eu, na época infantil, não respondi o cara. Então, o cara vai me xingar e tal. Mesmo sabendo que eu não tinha feito nada de errado. Eu só fui embora, né? Se fosse hoje, eu conversaria com ele. Ou se fosse... Não sei lá o que eu faria se fosse hoje. Hoje é outro planeta, é outro mundo, né? E aí eu fiquei me sentindo mal de ter feito isso. Quando eu voltei pra cá, eu já não podia mais morar na casa do meu amigo, porque o irmão dele tava no quarto que eu ocupava. E aí eu fiquei na casa da minha mãe e não arrumava emprego. Pela primeira vez eu não arrumava emprego. E aí eu fiz um anúnciozinho no Telelistas, assim, call center, consultoria para call center e montar setor de vendas, tarará, tarará. No Telelistas, um anúnciozinho de graça. Não era site, não era nada, um anúncio, algumas linhas. E aí nisso o dinheiro que eu tinha da rescisão, eu gastei lá em Florianópolis, né? Voltei para casa sem rescisão, porque esse trabalho que eu tava lá eu só saí, né? E nem falei, daqui a pouco o cara tava me procurando para me pagar. E eu não respondi ao cara. Coisa de criança, coisa de guri. Mas tu já tinha 20 e poucos anos. Com 20 e poucos anos muita gente já é madura, mas eu não. Eu não era. E aí eu já tava sem grana, assim, não tinha grana nem pra comer. Aí eu lembro que me ligou um cara e disse, oi, tudo bem? Eu sou o fulano. Eu vi o teu anúncio. Eu tenho uma clínica odontológica, eu queria conversar contigo. Como é que a gente poderia fazer? E aí eu, tava num estado deplorável, né? Barbudo, não tinha roupa, não tinha nada. Passando fome, num estado deplorável, semi-mendigo. Aí eu falei pra ele, não, amanhã que horas? Ele disse, amanhã às 10, ele marcou às 10 horas da manhã, lá na clínica dele. Aí eu pensando, putz, clínica odontológica? Que porra eu vou fazer numa clínica odontológica, meu Deus? Mas fui.
Na época, um amigo meu morava atrás da clínica, a clínica é até hoje, na 24 de outubro. Um amigo meu, mais bem de vida, assim, morava atrás da clínica. E aí eu lembro que eu fui de camiseta, eu não tinha camisa social, porque eu tinha deixado lá, eu perdi as coisas em mudanças. Eu fui de camiseta, a calça social é a camiseta surrada. Aí eu bati na casa desse meu amigo 20 minutos antes da reunião que eu teria com esse cara da clínica, e disse assim, ó, vem cá, tem uma camisa pra me emprestar. Eu olhei, olha, eu sou muito menor do que tu, aí ele me deu uma lá listrada. Aí eu botei essa camisa listrada e fui pra reunião. De camisa listrada, emprestada, bem menor do que eu, e de All-Star. Rezando, bom, eu pensando, eu vou sentar na frente deles, escondo meus pés embaixo da mesa, ele não vai ficar olhando meus pés. Só que a mesa dele era de vidro, né? Então dava para ele ver meus pés o tempo todo. E aí ele falou que ele queria, que ele tinha uma conversão, que ele conseguia fazer o telefone tocar, mas ele não tinha a conversão que ele gostaria de ter daquelas chamadas que entravam na clínica em agendas efetivamente lançadas no sistema, e daquelas agendas efetivamente lançadas no sistema ele tinha uma quebra muito grande, e que ele queria alguém que contratasse, que treinasse essas recepcionistas que ele tem, e contratasse novas recepcionistas, e que contratasse um gerente, treinasse esse gerente, e Tararã perguntou se eu poderia fazer isso. E aí eu disse que sim, claro, que poderia fazer, que inclusive tinha outros clientes me procurando para isso. Mentira, não tinha nada. Não tinha gente me chamando nem para varrer pátio. E aí eu fiz um contrato certinho, bonitinho, no mesmo dia, com regime de execução e preço. Fiz um preço bem barato, bem mais barato do que eu cobraria hoje, né? Porque eu precisava, né, pegar o serviço. E aí mandei para ele não respondeu nada. Eu disse, ok. E aí passou uns 4, 5 dias, eu pensei, o cara não quis, mas como eu não tinha mais nada, né? Aí eu liguei para ele e disse, olha só, fulano, só tô te ligando, desculpa eu te incomodar, doutor. Eu só tô ligando porque eu tenho mais 2 clientes aqui aguardando um atendimento. E como o senhor me chamou primeiro, a minha preferência é do senhor, mas caso o senhor não queira fechar, tá tudo bem. Para mim tá ótimo, só que eu só vou poder lhe atender ano que vem daí. E aí, claro, eu joguei verde, não tinha ninguém, obviamente ninguém me chamando. Só ele tinha me chamado. E aí ele disse, não pode vir, vem amanhã. E já vem às 8 horas com condições de ficar, porque pelo contrato eu ia ficar lá dentro da clínica, né? E aí cheguei, já recebi adiantado. Ele me deu, eu lembro até hoje, ele me deu em dinheiro, assim, puxou, me deu 4 mil reais, que na época era uma fortuna, agora a gente já tá, sei lá, em 2011, eu acho. 4 mil reais em dinheiro. Depois lá pra frente vocês vão saber por que ele pagava em dinheiro, mas isso não importa. Me deu em dinheiro 4 mil reais, que era adiantado, né, meu primeiro mês adiantado, que eu cobrava isso, né, no meu contrato, que eu dizia que era a ativação do contrato. Não é errado, na verdade, cobrar isso, porque a pessoa, realmente, um consultor deixaria de atender outros clientes para atender aquele cliente, então ele tem que ter, sim, uma garantia para poder dedicar um mês de atendimento exclusivo para aquele cara. Mas no meu caso é porque eu precisava comer e ir e vir comprar roupa para poder atender ele mesmo, né. Aí eu peguei essa grana, comprei terno, aluguei uma casa perto da... Não, passei a morar com esse meu amigo atrás, dividi aluguel com ele, que era atrás da clínica. E aí deu super certo, mas muito certo. Assim, eu me tornei gerente dele, o meu salário triplicou. Ele assinou minha carteira como gerente geral da clínica. Não contratei o tal do gerente, eu criei um setor comercial. Aquilo que eu tinha aprendido nos meus anos todos com call center e contact centers, eu apliquei dentro de uma clínica odontológica. Foi uma fusão que eu jamais imaginei que poderia dar certo e deu muito certo, muito certo. Eu criei, tinha 2 laboratórios na clínica, um embaixo, outro no outro andar. O laboratório de baixo eu desativei e transformei ele num call center e contratei pessoas com o objetivo específico de converter aquelas ligações que não eram pacientes em venda. Então, começou a dar muito certo, começou a dobrar o faturamento da clínica, eu ganhava comissão e tudo mais. Só que aí eu descobri no decorrer do processo, acabei ficando amigo de uma outra pessoa que também era gerente de uma outra clínica odontológica, eu acabei descobrindo com o tempo, né, com intimidade com ele. Ele foi me contando as coisas que ele fazia e eu acabei descobrindo que ele não era uma boa pessoa, não tinha uma boa conduta com os pacientes e isso me destruiu, desabou, era tudo que eu tinha na época, era o meu trabalho, eu acreditava no meu trabalho. E aí eu esperei ele para Miami fazer uma... Viu como eu ainda era bunda mole, né? Eu já estava com o cara há alguns anos trabalhando com o cara. Eu esperei ele para Miami fazer uma pós, que todo ano ele fecha a clínica dele, assim, do dia 10 de dezembro até 10 de janeiro. E aí nesse período ele fechou e foi para Miami e deixou eu com a única chave da clínica, ele deixou comigo.
E aí ele foi para Miami fazer uma pós, eu esperei ele ir para Miami. E aí nesse meio tempo eu tinha entrevistado, abriu uma vaga para implantodontista, porque o outro implantodontista tinha pedido demissão. E aí eu entrevistei um monte de profissionais para ocupar esse cargo, e uma das pessoas, eu acabei ficando amigo dele, ele me comentou, olha, a minha mãe tem 2 clínicas lá no Vale dos Sinos, uma em Ivoti, outra em Novo Hamburgo, e ela está precisando de um gerente, assim, mais ou menos do teu perfil. Se tu tiver alguém para indicar, e aí a pessoa vai indicar, né, só eu liguei para ele e disse, ó, fulano, eu tenho alguém para te indicar para esse cargo de gerente, ela ainda está precisando, ela tá assim, pois é, esse cara sou eu. E aí eu fui para a entrevista e, diferente da outra vez que eu esperei alguns dias para receber a resposta, eu recebi a resposta já no caminho de volta. E aí nesse meio tempo eu comecei a trabalhar lá como gerente geral de clínica odontológica, de 2 clínicas odontológicas. Comprei meu primeiro carro 0 km, porque eu estava morando aqui em Porto Alegre, eu trabalhava lá em Novo Hamburgo e também tinha que atender a clínica de Ivoti. E comecei a ser chamado para clínico, enquanto trabalhando lá, que é aquela coisa, né? Ninguém te chama para nada. Mas enquanto trabalhando lá, eu fiz um site e coloquei, assim, o que eu tinha aprendido com clínicas odontológicas, o produto coloquei no site. E comecei a ser assediado, muito assediado, por clínicas odontológicas, para atender clínicas odontológicas, até porque até hoje só existe eu que tem essa expertise, essa experiência na parte operacional de clínica odontológica, de implementação de setor de vendas em clínica odontológica, de treinamento de dentista avaliador em clínica odontológica, de reestruturação e criação de processos em clínicas odontológicas e de documentação desse processo em clínica odontológica e de fazer dar sentido para tudo isso e de treinar toda a equipe. Fora eu, o que tem é caras que prometem que o telefone vai tocar, é isso. Então é um mercado que, assim, eu estava dominando esse mercado, porque o cara que procurasse por isso, só tinha eu para fazer isso. E eu comecei a ser muito assediado para clínicas odontológicas e aí eu larguei o emprego lá de gerente geral. Eu comecei a atender contratos, 1, 2, 3 ao mesmo tempo. Comecei a contratar pessoas para me ajudar também nesse processo. E nisso eu conheci a Bruna, minha esposa. Eu estava em uma dessas, atendendo 2 clínicas ao mesmo tempo e namorando uma terceira para fechar contrato com uma terceira. E aí nós estamos em 2017. Em 2017, uma dessas clínicas que ficava no centro, eu estava morando no centro, na General Alto, totalmente diferente da vida de hoje, né? Na General Alto com a Fernando Machado. E aí uma dessas clínicas disse, ó, para tu lá, para ficar só comigo. Tá dando um aviso aqui que dividiu o vídeo. E aí eu disse o que eu precisava e fiquei só com aquela pessoa. Só que daí ela se transformou. Quando ela assinou minha carteira, passou a ser um inferno na minha vida. Ela começou um novo projeto, eu assumi esse novo projeto, uma nova clínica, uma filial, então morava lá. Até tem fotos no meu Instagram e no meu Facebook de eu indo trabalhar com o Pedro. Teve um domingo que eu tinha que receber alguém que ia fazer alguma reparo lá na clínica. Como eu morava perto e ela mora lá na Zona Sul e eu morava algumas quadras da clínica, quem resolvia essas tretas era eu. E aí a Bruna estava dormindo, eu fui com o Pedrinho, nem tinha ainda o diagnóstico do Pedrinho. E aí, mesmo assim, eu fui levando, até que aí o resto da história vocês já sabem, né? O resto da história é que aí veio o primeiro diagnóstico do Pedro, nasceu o Breno, aí já veio o diagnóstico do Breno, passou a ser impossível cumprir horário. Eu continuei recebendo muita oferta de clínica odontológica a ponto de desativar o meu site, desativei meu site para não receber proposta de cliente. E aí passei a trabalhar como motorista de aplicativo, que é a única atividade remunerada, honesta, que dá para fazer quando dá, porque eu passei a ser incapaz de cumprir horário. E a situação atual é que mesmo essa atividade remunerada, que não precisa cumprir horário, eu não estou conseguindo fazer. Por que eu estou contando tudo isso para vocês? Porque para chegar no ponto que a gente está hoje. Por que hoje eu não tenho nenhum pudor de pedir ajuda pela saúde dos meus filhos, ou até mesmo pedir ajuda nessa situação, expor essa situação? Porque eu estive do lado da pessoa que ajuda por muito mais tempo do que do lado da pessoa que é ajudada. E quando eu estava do lado da pessoa que ajuda, eu ajudava bastante. Então eu não acho errado pedir ajuda, porque o que vocês fazem por mim, eu fazia já pelas outras pessoas, e o que vocês fazem por mim, eu faria por vocês também. Então eu não vou dizer que todas as pessoas que são tímidas entram dentro disso, tá? Mas eu acho que a pessoa que é tímida, que ela se sente menos por pedir ajuda, ela se sente menos por pedir ajuda porque daqui a pouco ela sabia que ela não faria isso. Talvez, pode ser uma das possibilidades, dentre outras tantas, né?
como eu fazia isso e sei que faria o mesmo por vocês também, eu não tenho nenhum problema em pedir ajuda. Então a situação atual é que hoje já faz algumas semanas que eu não consigo trabalhar. A gente conseguiu já a festinha do Pedro, a gente vai ganhar um presentão. O Pedro já foi enviado pelo correio, uma amiga nossa mandou um computador para ele. Só que vai chegar num ponto em que a gente não tem mais comida. Então esse vídeo, além de contar a minha história, eu finalizo esse vídeo colocando meu Pix aqui e pedindo para vocês, quem quiser também enviar uma cesta básica, ou eu posso buscar também essa cesta básica. Vou ter que ir com o Breno, obviamente, na situação atual não posso. Eu não vou falar sobre o quadro clínico, tá? Nesse vídeo, porque vai ficar mais longo do que já ficou aí, até porque todos os vídeos que eu gravei foi só sobre isso. Então quem está assistindo esse vídeo no YouTube, pode entrar no site também, lá tem os laudos todos atualizados que explicam. Mas super resumindo, assim, eu não estou podendo sair para trabalhar agora, porque a gente tem 2 filhos autistas e a gente não tem a tal da rede de apoio, não tem com quem deixar, não tem opção de deixar com alguém. Então eu não estou conseguindo sair para trabalhar no momento, a maneira que eu tenho de batalhar é essa. E a duras penas. Eu tentei gravar várias vezes hoje, o Breno entrou em crise, eu tive que interromper, aí agora eu estou fazendo e consegui chegar até aqui, independente dele começar a chorar, agora eu ter que descer para ajudar ele, pelo menos eu já acabei. Acho muito improvável que alguém chegue até aqui. Um amigo meu que eu confio muito, Vinícius da Brufarma, falou que as pessoas não assistem vídeo de mais de 1 minuto, esse aqui está com quase 30, então se alguém chegou até aqui é um milagre. Quem chegou até aqui provavelmente é porque gosta da gente, não porque não, né? Então eu peço encarecidamente que ajude a gente a sobreviver a esse período, porque as coisas vão melhorar. A parte que eu me sinto mal, eu não tenho vergonha de pedir ajuda. Eu me sinto mal porque eu sou uma pessoa capaz de produzir dinheiro. Eu sou uma pessoa capaz de fazer dinheiro. Se eu decidir pegar um cliente amanhã, eu pego um cliente amanhã. E ao invés de 4 mil adiantado, eu recebo 10 mil adiantado. Só que eu vou ter que morar no meu... Não mudou nada, né? Eu vou assumir um cargo de gestão. Eu vou ter que sair de casa às 6 da manhã e voltar 10 da noite. Porque não é assim... Uma empresa não paga 10 mil por mês para um gestor gerir essa empresa para liberar ele para levar o filho na terapia ou para liberar porque o filho teve crise. Então o que eu vou fazer? Eu só vou queimar minha reputação profissional. Então eu não tenho essa opção de fazer isso agora. Então eu estou dizendo isso para vocês para chegar no ponto que é uma situação pontual, provisória, essa situação que a gente está passando. Eu vou poder voltar a ser a pessoa que produz dinheiro e que até mesmo gera empregos, como já gerei muitos empregos ao longo da minha carreira, e vou ser a pessoa que ajuda, e serei a pessoa que vai estar do lado da pessoa que ajuda, mais do que eu já era, porque eu nunca tinha estado do lado da pessoa que recebe ajuda, e eu já sei o quanto é importante ser a pessoa que recebe ajuda, mas ainda assim, ser a pessoa que ajuda é muito melhor, é muito mais gratificante, é muito mais legal saber que a gente ajudou. Então eu peço para vocês que entrem no site e compartilhem, porque eu não estou conseguindo chegar em mais pessoas. Tá, pessoal? Muito obrigado para quem viu até aqui, para quem ajudou e para quem vai ajudar. Muito obrigado.